Amém, meus irmãos. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série. Para quem não esteve semana passada, nós iniciamos uma série que chamamos de igrejar, né? São verbos cristãos expostos no Novo Testamento, que basicamente são comportamentos requeridos daqueles que agora foram redimidos pelo Senhor. O Senhor espera esses comportamentos de nós como cristãos e acredito que o nosso interesse, né, seja satisfazer a vontade do Pai e poder, então, cumprir, não como um conjunto de regras, mas como quem está grato, como quem, de fato, entende a grande obra do Senhor Jesus Cristo e agora quer contribuir de alguma maneira. Então, nós vamos falar ao longo desses 2 meses sobre 9 verbos cristãos que são encontrados no Novo Testamento. Os irmãos que perderam na semana passada, nós falamos sobre o verbo... Cultuar, Ana. Muito bem. E esse verbo, basicamente, nós vimos que cultuar é um estilo de vida. Não é simplesmente o que nós fazemos aqui quando estamos reunidos todos os domingos, mas é uma expressão contínua de adoração e serviço ao Senhor em todos os lugares em que nós estamos inseridos. Amém? Portanto, os irmãos que quiserem ver na íntegra a mensagem completa, nós temos nas nossas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, os irmãos podem acompanhar lá, chama Viva Portugal. Então, para apenas fazer aqui uma introdução, eu venho pregar novamente hoje pelo motivo de que cultuar e hoje o segundo verbo congregar, eles estão interligados, ok? Na verdade, um não existe sem o outro. Portanto, por fazerem ligações, nós vamos entender como eles dão sentido a todos os outros verbos que nós vamos ver ao longo deste mês e do próximo. Amém? Então, como introdução, irmãos, nós vimos algo interessante. Da onde surge essa ideia de verbos cristãos? Da onde surge a ideia do igrejar, né? Só é possível falar sobre esses verbos, entender que eles são comportamentos requeridos dos redimidos, daqueles que foram alcançados por Jesus, pelo simples fato de Jesus ser o verbo encarnado. Amém? Então, por ele ter encarnado, por ele ter tido, nós vimos também semana passada, que a palavra verbo ali não é no contexto que geralmente a gente entende, que é uma palavra, né? Verbo traduzido como palavra. Na verdade, ali é um intuito de intenção e razão. Okay? Ou seja, o Senhor Jesus, eterno Senhor Jesus, ele teve na eternidade, durante a eternidade, uma intenção que pudesse transformar isso numa razão, ou seja, manifestar no mundo material o seu intuito, que era mostrar para todos os seres humanos que ele não só deu vida a toda a criação, não só sustenta a criação com vida, mas tudo que nós vivemos, fazemos, pensamos e a forma com que agimos estão sendo apoiadas nele. Então, ou seja, tudo está voltando para ele. Ele veio, encarnou, se manifestou, ele veio restaurar todo o plano que havia sido causado por causa do pecado e agora tudo aquilo que está sendo restaurado na terra, por intermédio da igreja, que somos nós, está voltando para ele. Amém, irmãos? Então, só é possível falarmos e entendermos sobre os verbos cristãos, porque Jesus é o verbo encarnado. Amém? Ele é a razão, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o meio, é tudo sobre ele. E ele tinha uma intenção de nos trazer razão para que todos nós sejamos preparados, né? Não posso dizer que já o somos, mas sejamos preparados para uma vida plena. Amém, irmãos? Quem quer ter uma vida plena? Amém, glória a Deus. Agora, é óbvio que nem tudo que nós acreditamos ser vida plena é de fato aquilo que ele pensa ser vida plena, amém? Então nós estamos aqui para aprender e poder praticar isso. Então nós vemos que cultuar não é simplesmente um realizar ritos religiosos, mas envolve trabalho, irmãos, dedicado. É uma dedicação contínua, é um serviço contínuo, é uma vida diante de Deus em todos os lugares em que nós estivermos. E aqui, quando nós nos ajuntamos para adorar ao Senhor no culto, na celebração de domingo, aqui nós estamos juntos como indivíduos que cultuaram durante a semana e vêm expressar em conjunto esse culto agora aqui na igreja. Faz sentido? Portanto,
Isso conecta tanto o conceito de adoração com o nosso trabalho cotidiano, com tudo que nós vivemos. Adão entendia muito bem isso, porque ao mesmo tempo que ele estava no jardim cultivando a terra, ele estava adorando ao Senhor, e tudo resplandecia à glória do Senhor. Então, para que nós cultuemos lá fora, irmãos, as pessoas, a forma com que você age, a forma com que você fala, no seu trabalho, escola, faculdade, onde você estiver, precisa expressar a glória de Deus. Isso é cultuar. E cultuar, nós vimos também que tem sentido em cultivar. E cultivar, irmãos, exige preparo, discernimento, vigilância, espera. Então, quando nós pregamos, é no intuito de que os irmãos possam cultivar a palavra que foi anunciada pelo Senhor. Desça ao coração e você seja preparado, tendo discernimento, vigilância e esperando os momentos para que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. E através disso, irmãos, outra palavra que também tem origem de culto é cultura. Quando você cultua ao Senhor, cultiva a palavra dele, você automaticamente será levado a influenciar os meios em que você está inserido. Cultura. Você será um meio pelo qual as pessoas vão querer ouvir sobre Deus. Você será um meio pelo qual as pessoas vão querer ver a luz em meio ao apagão. Foi para isso que nós somos chamados como igreja. Então, cultuar a Deus não se restringe aqui a um templo ou uma liturgia dominical, mas abrange todo o nosso estilo de vida. Trabalho, ética, família, missão, tudo sobre o senhorio de Jesus Cristo. Amém? Uma breve introdução para nós só compreendermos como esses dois verbos vão se interligar. E nós vimos que a igreja local não é apenas um lugar de culto, mas é o espaço onde nós vivemos culto juntos. Por isso, nós lemos lá nos Salmos, que ele diz, venham, quem lembra? E cantemos ao Senhor, como o Rui falou aqui, com júbilo. E isso, irmãos, é uma convocatória. Não tem a ver com o clima, não tem a ver se você está passando por situação difícil, se você está triste aqui hoje, se você não interessa isso. Não que o Senhor não cuide dos seus problemas, mas Ele está fazendo uma convocatória, independente do que você esteja vivendo, independente como se está caindo canivete lá fora, venham e cultuem ao Senhor. Venham adorar ao Senhor. Então nós servimos, amamos, cuidamos, expressamos revelação de Deus, nós oramos, nós ajudamos uns aos outros nas nossas necessidades, porque o Senhor nos convoca a estarmos juntos. Amém, igreja? Portanto, prestar culto é sujeitar tudo aquilo que nós somos, a nossa natureza, a Deus, como Senhor de todas as coisas. Amém? Portanto, a congregação dos filhos de Deus é onde Deus se manifesta de uma maneira especial. Então, quando nós nos reunimos, irmãos, o Senhor se manifesta aqui de uma maneira muito peculiar e especial. Por isso Ele dá tanto valor à celebração pública, ao culto. Por isso Ele nos convoca a estar juntos. Porque diferentemente dele estar presente em toda a terra, quando a igreja se reúne, Ele é invocado, a presença dEle é real aqui. E aí nós vemos curas, como a irmã Jeane, nós vemos milagres, nós vemos prodígios, nós vemos a nossa consciência sendo alterada e mudada, nós vemos Ele cumprindo a sua vontade em nós. Amém? E nós vimos como base disso que o cultuar, ele também está interligado à nossa relação, uns com os outros. Achei interessante uma frase que eu ouvi esses dias, que um certo pregador disse o seguinte: se nesse novo caminho que nós estamos tendo com Deus, quando fomos salvos, alcançados por Ele, Ele nos redimiu, nos trouxe para perto do Pai, nos deu acesso a Ele. Se nesse novo caminho, lá no final, quando nós encontrarmos com Deus, quando estivermos face a face com Ele, não estiver lá o nosso irmão, não foi Deus que você adorou durante a sua vida toda. Quando nós chegarmos lá, não é só Deus que nós temos que encontrar, também é o nosso irmão. E não é porque ele foi sozinho, irmão, porque você levou. Um cooperando com o outro para que cheguemos no mesmo lugar.
Vocês lembram que eu disse semana passada que ninguém fica para trás. Não interessa se você é muito maduro na fé, tem 20, 30 anos de cristão. Não interessa se você acha que já sabe tudo sobre Bíblia e já fez muita coisa. O seu compromisso é fazer com que ninguém fique para trás. Essa é a nossa ação como igreja. E nós vimos com base nisso Mateus 18, onde fala que se o teu irmão pecar, vai até ele, chame a atenção, repreende-o. Com que objetivo, igreja? De trazê-lo de volta. Não é para apontar pecado, não é para julgá-lo, não é para mostrar, olha, tu de fato é um pecador. Não, é para fazer com que a igreja volte a ganhar este irmão. E aí ele continua nesses mesmos versículos falando, olha, e digo mais, se vocês chegarem a este momento, vai chegar uma oportunidade que vocês, tudo que concordarem, tudo que ligarem aqui na terra, será ligado onde? E ele continua mais para frente e fala, se entre vocês, 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, ali eu. Então ele traz todo um contexto de repreensão para falar, se vocês concordarem entre vocês, se vocês ganharem o vosso irmão quando ele estiver no meio do pecado, ali eu estarei no meio de vocês. Este é o contexto. Então nós falamos o quê? Que a igreja é um lugar de aliança profunda. Aliança próxima. É tão próxima que eu vejo meu irmão pecar e ele me vê pecando. É tão próxima que ele está quase que no meu cangote aqui, irmãos, sabendo tudo sobre a minha vida. Sobre como vai minhas finanças, sobre como está o meu tratamento com a minha esposa, com os meus filhos. Se eu tenho ou não que vir dia de jogo, Champions. Ele sabe tudo. Por quê? Porque ele está vendo a minha vida. E eu estou vendo a vida dele. Igreja é um lugar de relacionamento profundo, porque isto é família para Deus. Nós não criamos um distanciamento de segurança como o Covid. Acho engraçado outra história que eu lembrei, que eu ouvi. Certa vez uma pessoa estava falando sobre a situação do casamento, né? Muito engraçado. Eu casei, já caminhamos aí quase 10 anos. E aí a pessoa estava falando, olha, me contaram o seguinte, que, pronto, no dia do meu casamento me vestiram, me colocaram lá o terno bonito e tal, talvez o dia que eu fiquei mais bonito na vida. Depois vestiram a minha esposa com um vestido lindo, e de repente nos colocaram no meio de um tapete, caminhando para o altar. E a pessoa ficou refletindo, mas espera aí, onde é que um homem, vestido de terno, cheio de flor, geralmente onde é que é esse lugar que coloca um homem com um terno cheio de flor? Ele ficou pensando, é um velório? Me enganaram, me disseram que eu vim casar, mas na verdade me trouxeram para o meu velório. E aí ele ficou pensando naquilo e de repente veio uma ministração de Deus. Porque o casamento, o dia do ato do casamento religioso, é justamente isso, irmãos. É um velório, onde 2 pessoas estão indo para o altar. O que acontece no altar? Pastor, tu tem que morrer. No altar eram feitos os sacrifícios. Era necessário que um animal morresse. E quando o noivo e a noiva estão indo para o altar, é justamente para esse lugar que o Senhor quer que eles vão. Para quê, irmãos? Para que os 2 morram. Para quê? Para as suas vontades. Porque no casamento, qual é as maiores intrigas de casamento? Irmão, eu sou pastor há pouco tempo, mas vira o disco e é a mesma coisa. Qual é a maior intriga do casamento? É 2 eus querendo disputar território. E quando o Senhor nos chama para casar, Ele está nos levando para o altar para que os 2 eus morram lá e nasçam a pessoa do nós. Onde não haja um distanciamento de segurança. Porque geralmente o que acontece nos nossos casamentos é assim. São 2 eus, e aí nós criamos uma distância de segurança. Ok, faz a tua vontade aí, eu faço a minha aqui. De vez em quando a gente marca um cafezinho, concorda e vai junto, não é? Não é isso que geralmente acontece? Porque quando tenta conciliar as coisas, o pau quebra.
E Deus justamente quer isso. Por que a mulher é a melhor parte do homem? Falei isso esses dias. Porque ela mostra a maior escuridão que há dentro do homem, que ninguém conseguiria fazer. Ela expõe tudo aquilo de ruim que há dentro do homem. Assim como o homem faz isso na mulher. Para quê? Para que o Senhor possa tratar e transformar a imagem de Jesus. Então, quando nós vamos para o altar, irmãos, é para que os dois eus morram e nasçam a pessoa do casamento. Amém? Agora olha o modelo de igreja. Não foi isso que nós criamos entre nós? Não é esse modelo distância de Covid? Aqui, meu irmão. A paz do Senhor, como é que você está? Está bem, maravilha. Vamos trocar aqui o cálice, mas distância e segurança. Você cuida aí da sua vida, eu cuido aqui da minha privacidade. Não foi esse o modelo? Só que a igreja, o modelo de igreja do Senhor é o mesmo do casamento, irmãos. Porque Ele amou a igreja como? Ou melhor, marido e mulher devem amar um ao outro como Cristo amou? Muito bem. Então, o modelo de Deus para o casamento é o mesmo modelo do amor dele pela sua igreja. Onde todos nós aqui morremos para nós. E aí acaba a privacidade, irmãos. Nós vamos meter o bedelho mesmo na sua vida. Acabou, irmãos. Nós vamos conhecer uns aos outros. Nós vamos saber as nossas mazelas. E nós vamos ser curados pelo Senhor. Porque a nossa relação é amor e verdade. Só que a nossa cordialidade está mostrando muitas vezes que a nossa aliança é fraca. Ou que nós nem sequer temos uma aliança. Porque nós não queremos falar a verdade para o irmão, porque ele pode ficar chateado ou sair da igreja. E só mostra o quão fraco nós somos. Ou o quão longe nós estamos desse irmão. Porque a aliança profunda, ela é baseada em amor e em verdade. E por amarmos aos nossos irmãos, nós falamos a verdade. Amém? Então fala aí, você é meu irmão. Daqui a pouco eu vou te dizer uma coisa. É essa relação que o Senhor deseja para nós, irmãos. Uma aliança profunda. Uma aliança onde eu conheço a sua vida e os seus pecados, e você conhece a minha vida e os meus pecados. Amém? Glória a Deus por isso. Então não falte, irmãos. Essa é a maneira do Senhor nos doutrinar. É nós entendermos um pouco mais do que de fato é a igreja. Não é só vir ao culto e vir assistir culto. É muito mais que isso, irmãos. Então, cultuar, congregar e todos os outros verbos são comportamentos que o Senhor espera dos filhos de Deus, os redimidos. Quem é redimido aí? Glória a Deus por isso. Amém? Então, em base, nós precisamos morrer. Para os nossos desejos, vontades, para a nossa privacidade, de vez em quando, chamando ou não chamando para ir tomar um café na sua casa, nós vamos estar lá. Glória a Deus. Né, Kelly? Glória a Deus, Kelly. Muito bem. Então, cultuar e congregar, eles estão interligados, irmãos. Um dá sentido para o outro. O que é congregar? E olha que interessante. E não só, nós vamos ler uma passagem que cultuar e congregar estão interligados, mas congregar está interligado com o fim dos tempos. Nós vamos ver já isso. Então, o que é congregar? É reunir a família de Deus, especialmente para adorá-lo e para que essa família seja instruída. Olha que interessante o que significa o original. Nós somos reunidos para expressar culto que você fez durante a semana. Vejam como está interligado. Aí nós nos juntamos e expressamos tudo que fizemos durante a semana para o Senhor hoje. Mas não só para ser instruído a como viver o amanhã e novamente cultuá-lo. Então é necessário que todos os domingos nós estejamos aqui. Durante a vida da igreja nós nos relacionemos. Porque o Senhor está constantemente nos instruindo, irmãos. Ainda ontem no encontro dos homens nós falávamos isso. Talvez o Senhor nos dê oportunidades de salvação durante a nossa vida. Mas oportunidades de conhecimento talvez seja uma única. Então não perca a oportunidade que Ele nos dá de crescer em maturidade. Porque Ele procura os filhos maduros. Ele procura, e toda a criação anseia por esse dia. Quando nós vamos nos manifestar como filhos maduros.
Vamos ler Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 10, vamos ler verso 24 e 25. Nós já fizemos aqui a série de Hebreus. Os irmãos também que tiverem interesse poderão ver isso nas nossas plataformas. Fizemos uma exposição aqui de Hebreus completa, mas nós vamos voltar hoje lá. E diz assim, 10, 24 e 25. Aqui, vamos ler aqui. Não é Isaías, irmão. Vamos lá, diz assim. Vamos ler juntos? Vamos lá? Só para a gente não dormir aqui, vai. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixemos de reunir-nos ou congregar-nos como igreja, segundo o costume de alguém, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam. Que dia é esse, irmãos? Pois é. Congregar e o fim dos tempos estão conectados. Então, como eu falei, nós já passamos aqui pela série de Hebreus. E basicamente, Hebreus, irmãos, para quem está acompanhando aí a leitura bíblica anual com a igreja, ou quem já passou pelos livros do Antigo Testamento, basicamente Hebreus é Levítico da Nova Aliança. É a sombra que agora se tornou uma realidade. Amém? Então eu relembro que o livro de Hebreus, ele diz que nós temos um mediador e um sumo sacerdote superior. Quem lembra disso? Uma aliança superior, amém? E uma promessa superior. E quando ele termina a exposição, que ele vai caminhando ao longo dos capítulos, ele diz que esse entendimento de que nós temos sumo sacerdote superior, aliança superior e promessa superior, se materializa numa verdade, congregar. Se você entendeu que nós temos mediador, aliança e promessa superior, você congrega. Se não congrega, você não entendeu. No caminho que Cristo abriu, por sua obra redentora, o intuito dele, a partir daí, é que nós nos reunamos como família de Deus. Então, irmãos, eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Olha que loucura. Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Ou seja, a igreja, ela não se representa no indivíduo, Francis. Por quê? Porque a igreja é relação. Quando o Senhor fala com a igreja, somos todos nós. Amém? Deus, ele habita na relação. Deus só habita em nós, ouçam isso por favor, na medida em que nós conhecemos, reconhecemos e habitamos na relação. Eu sei que isso é forte, irmãos. Mas cuidado. Nós somos igreja na nossa consciência do irmão. Quando eu oro pelo meu irmão, quando eu penso no meu irmão, quando eu vivo a favor do meu irmão, aí se materializa aquilo que nós conhecemos como igreja. E ouçam só, para os que gostam de uma solidão aí, de um individualismo, de um cantinho. A minha solidão só não vai ser egoísta. Tem uma hipótese da solidão não ser egoísta. Se ela for o momento em que, quando eu estou a só, eu penso no todo. Meu Deus. Não tem como o irmão sair da tua cabeça, irmão. Isso é igreja. É quando eu estou sozinho, seja no meu secreto, seja lá na minha poltrona, seja lá vendo um filmezinho, seja descansando, contemplando. Quando eu estou sozinho e de repente vem o clique do Espírito Santo, pensa no teu irmão. Ora para o teu irmão, liga para o teu irmão. Vê como é que está o teu irmão. Como Jesus fazia. Muitas vezes Jesus estava a sós, mas ele não era só.
Ele sempre orava pelos discípulos, ele não saía muitas vezes, se afastava, ia para o monte e tal, falar com Deus. E aí ele ia fazer o quê, irmãos? Orar pelos discípulos, pedir misericórdia pelo seu propósito, o todo. Sempre estava em favor, sempre girava no coletivo. Não há espaço para individualidade na congregação. A igreja ela é identificada na relação. Nunca é demais nós recebemos exortações e admoestações uns dos outros, a fim de nós permanecermos em comunidade e firmeza, irmãos. Porque a tendência é que fora da comunhão nós vamos enfraquecer, nós vamos desanimar e nós vamos desistir. Não tem hipótese para ninguém. Por muito forte que pode ter uma bagagem de cristianismo de anos, irmãos. Se você não congregar, mais cedo ou mais tarde você vai enfraquecer, vai desanimar e vai acabar por desistir. E o autor de Hebreus vai dizer que o oposto de não congregar, e aí que vem o pesado. Verso 26, por favor. É porque nós fazemos separações na Bíblia por títulos, né, irmãos? Só que a Bíblia ela é basicamente um compêndio completo. E ele dá uma continuidade aqui após o 25. Ele diz que o oposto de não congregar é o que, irmãos? Pecar deliberadamente. Ele está trazendo todo um contexto. Ele diz, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, de tudo aquilo que ele está falando anteriormente, já não resta sacrifício pelos pecados. Nós estamos novamente falando que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Então ele está dizendo, quem não congrega está em pecado deliberado. Está vivendo para si próprio. Então jamais na Bíblia se pensou dizer, eu conheço Cristo, eu estou em Deus, eu estou no Evangelho, mas não congrego. É impossível, não bate uma coisa com a outra, você não vai achar isso. E olha que hoje acham muito respaldo para muita coisa. Mas dificilmente vai se achar isso. Que até quem está errado, congrega junto com outros povos que estão tudo errado também, com outras pessoas. Quem não congrega está em pecado deliberado. Então, por que congregar, irmão? Para que nós mantenhamos diante dos nossos olhos, por meio da exortação, do ensino, da comunhão, por meio da palavra do Senhor, a esperança da glória por vir. Enquanto nós estamos congregando, enquanto nós estamos nos relacionando um com o outro e vivendo uma aliança profunda, pode não parecer, mas o Senhor está preparando dentro de você uma estrutura capaz de suportar os dias que estão por vir. E quando esses dias chegar, você não será abalado. Por quê? Porque você congregou. Cada irmão desempenhando a sua função de estabelecer dentro de nós, do nosso homem interior, raízes profundas da fé. Algo sólido, convicto, compacto. Que mesmo quando nós estamos fracos, alguém vem e nos levanta e diz, bora lá, nós estamos juntos nisso. Ninguém fica para trás. Quanto menos você congrega, mais você sucumbe ao caos e ao desespero. Porque lá fora tem uma mensagem, e ela é forte. Ela é influenciadora. E ela tem conduzido o mundo num sistema satânico e maligno. E se nós não congregarmos, se a nossa vida não for essa, a igreja do Senhor, uns com os outros, comunhão, aquela vida irá nos sucumbir. E nos levar ao desespero. Então, quando congregamos, não apenas nos reunimos, mas nós nos estimulamos. Foi o que nós lemos no verso 24. Sabe o que é a palavra estimular? É provocar amor e boas obras. Então, eu não venho aqui provocar um sentimento em você. Eu venho provocar uma ação, para que você saia do seu conforto e viva de acordo com a palavra do Senhor. Isso é amor. Em nenhum momento o Senhor mostra que amor é sentimento. É uma ação. Então aqui nós provocamos amor e boas obras. Não é só o fato, ok, agora que você tem clareza do Evangelho, agora que eu provoquei esse amor em você, de ponto de te constranger e te tirar da zona de conforto, agora vá e haja boas obras. Em favor de quem? Do Francis? Pastor Carmélio?
Do irmão, do Paulo? Não. De Deus, irmãos. Amar aos outros não vai acontecer automaticamente. Ouçam isso. Assim como comunhão não acontece automaticamente. Convívio acontece, né? Falou, bora churrasco. 60 pessoas. Mas amar uns aos outros e comunhão tem que ser algo forçado às vezes. Meu irmão, quero marcar um café contigo. Eu vi que tu está passando por situação. Bora. Ah, não, mas não, bora. Olha, terça-feira, tal hora, eu estou indo aí. Força. Ah, Francisco, isso é muita invasão de privacidade. É mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí. Ah, mas eu não pedi a tua opinião. Não precisa, irmão. Nós estamos lá na mesma. Então, como eu já falei, irmão, se você está chegando com problemas, foi manipulado, passou por um abuso de igreja, passou por muitas situações na sua vida, nós vamos cuidar. Nós vamos ter atenção a isso. Mas não vai ser para sempre, porque não tem nome de ninguém. Acho que não, né, pastor? Não tem nome de ninguém aí na cadeira, né? Não tem lugar fixo, irmão. Aqui nós vamos ser estimulados, se não for na pregação, se não for na vida da igreja, nós vamos ser estimulados pelo próprio Deus a viver a obra do Senhor na íntegra, ajudando uns aos outros nesse crescimento. Congregar, então, é muito mais profundo. Então, nós estamos reunidos aqui, ou unidos em uma realidade espiritual, com todos os membros espalhados pelo mundo. Semana passada eu falei que existe a Igreja Universal, que aos olhos de Deus ela é gloriosa, aos olhos de Deus ela é sem mancha e sem mácula. E nós não conseguimos ver toda a Igreja do Senhor. Mas existe a Igreja local, que se manifesta ou dá um pequeno vislumbre do que é a Igreja Universal. Só que há uma diferença, que a Igreja local ela é problemática, ela é visível e ela se reúne, ela consegue se reunir. Então, há uma demonstração do que é externo, do que o Senhor está fazendo ao longo de toda a história da humanidade para que haja uma família no fim dos tempos, aqui no interno, no nosso meio. E é no meio da dificuldade mesmo, meus irmãos. É no meio do atrito. De vez em quando nós vamos se pegar um com o outro para a glória de Deus. Vai acontecer, faz parte da caminhada. Ferro afiando ferro. Comunhão é o quê? É quando há luz entre nós. Comunhão não é quando está tudo bem, não, irmão. Ah, não, que harmonia, quão bom e suave é viver entre os irmãos. É quando há luz, irmãos. É quando a maior escuridão do Francis sai para fora. E você, de alguma forma, consegue me ajudar. É quando há luz. E muitas vezes, quando há luz, e quando a escuridão sai para fora, vai ser doloroso. Mas ao mesmo tempo é redentor. É o cuidado e o amor do nosso Senhor por nós. Nós estamos aprofundados nas nossas relações. Então o sucesso de uma igreja não é medido pelo número de pessoas, ou pela estrutura, né, que nós vemos de grandes templos. Ele é medido pelo quanto de Cristo já foi formado nessa comunidade. Quanto de Cristo está sendo formado em nós? Quem era o Francis o ano passado e quem é o Francis hoje? Houve algum tipo de evolução? Com quem eu me relaciono? Com quem eu ando? Quem eu tenho ajudado? Então, comunhão é basicamente um tipo divino de relacionamento, porque se tu for ver o tipo terreno, é uma bagaceira, irmão. É um querendo ter mais que o outro, se exaltar mais que o outro, nada é dar só por dar, é dar para receber algo em troca. E no nosso meio não existe isso. Comunhão divina, o tipo de relacionamento divino, se materializa na entrega voluntária, que visa o bem do outro e a glória de Deus. Não espere nada em troca, irmão. Se você ajudar alguém, não espere nada em troca. Nós não estamos aqui barganhando com Deus. Faça simplesmente porque Ele te reúne, Ele te redime e Ele te salvou. Só. Porque como eu falei semana passada, o maior problema que nós tínhamos aqui, todos nós, era uma palavra só, pecado. Agora que Ele resolveu, já não temos falta de nada, irmãos. Só temos é que retribuir, retribuir, retribuir. E como você retribui Cristo? Você vê Ele fisicamente? Não. Olha para quem está do teu lado aí. Aí está aí, ó. Olha o Cristo do teu lado.
A igreja, o corpo. Então, comunhão na igreja local requer uma ação. Na comunhão, é necessário encarnação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E como que ele deu seu único filho? Encarnando. Ele veio e resolveu o problema. Quer ter comunhão com a igreja? Encarna, irmão. Você precisa primeiro morrer lá no altar. Deixa teus desejos, tua privacidade lá. Deixa Deus queimar tudo. E depois encarna na vida do outro. Porque temos muitos problemas entre nós, irmãos. Não seja aqui a pessoa que acha, não, é uma igreja saudável, está tudo bem, os irmãos estão dando glória e estamos cantando aqui. Nós estamos evoluindo, é um progresso. Mas o que tem de problema, meu irmão. Isso não é pepino para pastor resolver, não. É para a igreja, vamos lá. Então, a comunhão, ela aplica a obra da cruz em nós. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pega a cruz, irmão, e bora. É um caminho longo, difícil, doloroso, não vai ser fácil. Não tem coaching aqui te dando mensagem, não tem. Vai ser doloroso, mas é redentor. É como uma aliança de casamento, meus irmãos. É um tipo de sofrimento ao qual, pelo Espírito, ele nos provoca, ele nos incita, mas que nos redime do nosso grande ídolo. Qual é o nosso grande ídolo, igreja? Sou eu mesmo. O seu ídolo é você, irmão. Não é Satanás. Vou te dizer mais, nem o ídolo das pessoas que adoram imagens é o próprio ídolo ou a própria imagem. Porque eles só usam a imagem para alcançar algo para eles no fim. Então é só uma troca aqui, ó. Peço aqui para esse santo para que ele venha e me dê o que eu quero. Porque o nosso ídolo, nosso Deus é o nosso próprio ventre, como disse Paulo. E a comunhão, ela elimina isso. Você tem que matar o ídolo a pancada na comunhão. Porque não tem espaço para ti. Então, comunhão se define em sofrimento redentor. Eu amei quando eu ouvi essa palavra. Significado de comunhão, sofrimento redentor. É você sentar com alguém que está passando por crises no casamento, é sentir a dor da pessoa, é partilhar que nós já passamos por aquilo, é mostrar que há um caminho de esperança, é mostrar para uma pessoa que está em crise financeira e dar instruções para ela. Olha, viva assim, faça isso. É nós sentirmos o sofrimento da pessoa para que em algum momento ela seja redimida pelo Senhor. Glórias a Deus por isso. Não é fácil, é doloroso, mas é redentivo. Para abandonar a ordem desse mundo é um processo muito difícil, irmãos. E é demorado também, porque nós carregamos muitas mazelas e muitas bagagens do nosso passado. E, infelizmente, a gente traz para dentro da igreja isso. Continua vivendo, mas ali disfarçado. Então, a nossa mente é uma estrutura muito difícil de se quebrar. Todos os dias nós somos estimulados à individualidade. Você pisou para fora do seu trabalho, para fora da sua casa, a individualidade aqui, ó, pegando solto. A privacidade aqui, ó. Mas o Evangelho, ele diz justamente o contrário. Ele diz que você pertence a uma congregação que foi fundada por um homem que morreu sem vestes, nu. E quando nós começamos a andar sem vestes, abdicando do nosso eu, do que nós acreditamos ser a nossa identidade até aqui, as nossas imperfeições, elas se tornam visíveis. Quando é externo, quando a nossa escuridão vem para fora, nós conseguimos então ser tratados por Deus. Perguntem a Tati qual é as estratégias do psicólogo. O psicólogo não começa dando conselhos. Ele vai lá no teu fundo para que tu mesmo ache o lugar que você se perdeu lá no passado. E às vezes você mesmo já achou a solução ao achar o problema. A comunhão faz isso. A relação faz com que o mais obscuro de você saia para fora e você seja possivelmente tratado por Deus.
Então a nossa vida precisa estar sujeita à avaliação de Deus através dos irmãos. Olha que bênção. Francis, o que define se eu sou crente ou não? A igreja local. Olha! É a relação que está mostrando o quão crente você é ou não é. Não é? O Senhor nos ensina através da sua palavra. Nós lemos as Escrituras. Nós temos o nosso devocional e secreto. Mas só um problema, nós temos também a nossa natureza. E aí o que faz? Às vezes mistura as duas coisas. Aí nós começamos a interpretar a Bíblia da nossa maneira. Tendo em conta o quê? O nosso ídolo. Que vai buscar satisfazer nossas vontades. Então, a palavra de Deus é usada para suprir as minhas necessidades e vontades. Aí o que me priva de saber se a minha interpretação, ela de fato está coerente com as Escrituras, ou é só um alimento para a minha carne? A igreja. É o meu irmão dizendo, não é bem assim o caminho, meu irmão. Não é bem isso que tu está pensando. Aí vem outro e fala, realmente, ele tem razão, não é bem isso. Vamos corrigir, vamos alinhar, vamos caminhar para aqui e ver como é que é. É a igreja que define, que avalia se eu sou crente ou não. Igreja local, por isso a importância de congregar. E quem não congrega está em pecado deliberado. Por quê? Está vivendo para si próprio. Uma hora nós vamos ter que sentar na mesa de um irmão, irmãos, e dizer que a pregação de domingo foi para mim. Que eu sou uma mentira. E que eu preciso do socorro de Deus. Uma hora nós vamos ter que deixar de lado o nosso orgulho, deixar de lado o nosso achismo, nossa arrogância, e nós vamos ter que nos humilhar nos pés do Senhor. E cultuar com a igreja local só tem como todos os domingos. E depois disso, Francis? Depois disso a gente congrega. Nos pequenos grupos, nas atividades da igreja, na vida da igreja. Então é uma questão de tempo. Uma congregação espiritual descobrir quem você é. É tempo, irmãos. Nós vamos chegar aí. Nós vamos chegar aí. Dói, mas é bom. Sofrimento redentor. Para caminharmos para o fim, então. Então, quando nós vivemos em proximidade uns dos outros, vai haver tensões, mal-entendidos, divergências, dificuldades. Mas é nesse ambiente que o nosso desrespeito uns pelos outros, a nossa rebeldia contra a autoridade, o nosso egoísmo e a nossa hipocrisia, elas vêm à tona. É nesses ambientes da relação. E aí então revela-se o que está no nosso coração, para que o Senhor comece então de fato a tratar conosco. Então congregar, ouçam isso, congregar tem nervosismo e tem tensão. Sim. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Igreja é isso, irmãos. É se meter, como eu falei, na vida uns dos outros mesmos. Nos ajudamos porque acreditamos na verdade e falamos ela em amor. Então eu não me privo de te falar a verdade, porque eu te amo. Porque o Senhor repreende aqueles quem? O Senhor repreende a quem? Muito bem. Então, aquilo que estiver contra a verdade, irmãos, nós vamos nos meter por amor a você. Se o seu emprego, seja a pessoa que você quer se casar, seja o carro que você quer comprar, ou seja a cidade que você está pensando em morar, fazem ou não parte da aliança com Deus e conosco, nós vamos nos meter. Depois você toma a sua decisão, mas nós vamos nos meter. Por amor a você. Para que você, no isolamento, não se perca. Lembra o que eu falei? Que a causa dos desviados hoje existirem, dos desigrejados, muito dela é culpa nossa. Porque se nós estivéssemos tratando na relação amor e verdade, ninguém iria se isolar. Porque o pecado da pessoa em si não é depois a lama que ela já está. Os pecados mais obscenos que a gente vê e julga. Não foi esse o pecado dela, foi o isolamento. Porque quando uma pessoa se isola, ela já está fadada ao fracasso. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. À medida em que o retorno glorioso do Senhor se aproxima. Quantos acreditam que isso está acontecendo?
Por favor, irmãos, leia a Bíblia e depois veja todos os sinais. À medida em que o retorno glorioso de Jesus se aproxima, o autor de Hebreus diz: não deixem de congregar. Se há uma comunidade saudável, bíblica, aproximem-se, guardem, fiquem ali mesmo com todos os problemas, porque Cristo é o cabeça e está transformando tudo. Então, uma comunidade espiritual, ela é profundamente inconveniente. Amém? Profundamente inconveniente. É como eu chego lá na casa do Rui e já peço antes para Kelly fazer um bolinho. Totalmente inconveniente, né, meu irmão? Pronto, hoje em dia já se faz antes de eu, né? Então, a nossa relação é profundamente inconveniente, desde que o evangelho seja o pão da nossa mesa. Porque Provérbios também diz, isso não se aplica a mim, não seja frequente na casa do teu próximo para que ele não se enfade e canse de ti. Mas enquanto o pão do evangelho estiver na nossa mesa, será inconveniente. E nem toda inconveniência é divina, mas sempre as ações divinas para os homens e mulheres pecadores soarão como inconveniente. Vai te tirar do teu conforto, irmão. O irmão te liga, cara, estou passando agora por uma necessidade, tem como vir aqui? Inconveniente, pô, já estou no meu sofá, pijaminha, frio, chuva pegando lá fora e eu vou ter que sair de casa? Não, é inconveniente. Mas é pão do evangelho. Seremos profundamente testados quando tivermos de lidar com a violação da nossa privacidade. Nós vamos ser muito testados, irmão. E eu falo por mim, porque eu gosto de privacidade. Gostava, agora foi perdendo ao longo dos anos, já não tem mais. Congregar é estar aberto a recorrentes violações de privacidade. Numa igreja não bíblica, ouve-se uma mensagem massageadora no domingo e te envia para viver uma vida de sucesso, conforme você quiser. Agora, numa comunidade espiritual, você se reúne com a igreja local. Você paga tributos a Deus, cantando e louvando a Ele. Você é proclamado pelo Evangelho durante a semana. Nós congregamos de casa em casa. E nós permitimos que as muitas tensões e inconveniências entre nós formem Cristo. Amém, igreja? Então, a igreja local é o método pelo qual Deus avalia a nossa saúde espiritual. Então, tudo é discipulado, irmãos. Discipulado não é só quando eu chamo alguém para caminhar com ele. Isso aqui é discipulado. A vida da igreja durante a semana é discipulado. Tudo é discipulado. E é o próximo verbo, né? Inclusive. Está interligado. Nós vamos chegar lá semana que vem. Então, por favor, irmãos, se você não irá lembrar de nada do que eu disse hoje, lembre só disso. Não tenha a mentalidade de Caim. Todos conhecem a história de Caim? Caim e Abel. Ambos ofereceram uma oferta. A de Caim não foi aceite. Porque um dia, ouçam isso, o dia do fim se aproxima. Um dia o Senhor irá perguntar para todos nós, quando chegarmos lá diante dele: onde está o seu irmão? É a mesma pergunta que ele fez para Caim. E o que Caim respondeu? O que eu tenho a ver com meu irmão, em resumo? Ele é ele, eu sou eu, distância e segurança. De vez em quando nós estávamos lá no culto em Lesta da Palmeira junto, mas cada um na sua vida depois. Ele vai perguntar: onde está o seu irmão? Aquele que você deveria ter tido uma relação profunda de tensão e inconveniência, para que o meu filho fosse formado em você. E nós não poderemos dizer: eu não sou responsável pelo meu irmão. Por quê? Porque Deus pode não receber a nossa oferta. Nossa própria vida. Efésios 4,15, eu termino aqui, diz assim: falando a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Falar a verdade é uma expressão de amor. Então, meus irmãos, vistam a camisola. Vistam a camisola Chama Viva, talvez, ou da igreja que você congrega. Vista a camisola como se fosse um negócio próprio seu. Não no sentido de defender contra outras igrejas, contra o sistema deste mundo, contra Satanás. Porque quanto mais nós congregarmos, mais poder do alto seremos revestidos. E aí sim nós poderemos sair lá para fora e ser enviados pelo Senhor para curar, para falar da sua salvação e para trazer mais pessoas para cultuar a Deus e congregar. A minha oração é que depois desse culto, como diz o pastor Carmélio, nós nos convertamos de verdade, meus irmãos. E nós só estamos no segundo verbo. Glórias a Deus por isso. Então Deus nos reúne para a sua glória e para o testemunho de quem Ele é. E eu lancei uma última pergunta, né? Vamos cultuar e congregar como igreja? Isso requer de você uma ação. E não é amanhã, irmãos. Não é você pensar o que... Não, nós vamos estar aqui à espera de você. Porque há muito trabalho para ser feito. Amém? Vamos orar, levante-se, por favor. Amém. O Senhor conhece e sonda corações, por isso a minha oração ela vai ser muito intencional. Se você de fato deseja que o Senhor te transforme instantaneamente, você tem uma ação a partir de agora. Ao sair já desse culto, você vai orar ao seu Deus e você vai se comprometer diante dele. Não é diante de mim, da igreja Chama Viva, não, é diante de Deus. Você ouviu a verdade das Escrituras. Não há meio termo. Quando o Senhor fala, Ele fala. A decisão é sua. E nós estaremos aqui como igreja para te ajudar nessa caminhada. Quando você estiver fraco, nós estaremos lá. E quando nós estivermos fracos, nós saberemos que vocês estão lá. Então vamos orar. Se você deseja isso, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui num ato profético, Senhor. Entendendo aquilo que o Senhor está falando para nós. Nós estamos aqui neste momento, Senhor, retirando as nossas vestes. Estamos nus diante do Senhor. Para que todas as nossas imperfeições, elas sejam colocadas à tona, elas sejam visíveis nessa tarde. Nossa arrogância, o nosso orgulho, tudo aquilo que nos priva de termos uma vida de fato em relação, onde habite a relação entre nós. Nós estamos nos rendendo diante do Senhor e pedindo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, vem e lança o Teu perdão sobre nós, como fizeste por intermédio de Jesus Cristo. Para que nós sejamos elevados em consciência, tendo um espírito de sabedoria e revelação, como diz Efésios, para entender, a fim de que nós nos tornemos de fato a igreja que o Senhor deseja, para que nós de fato nos tornemos a família de Deus, a congregação do Senhor, não como seres individualistas, como pessoas que estão em busca da sua própria vida, mas como aqueles que estão entendendo e vendo um reino que é superior e que em breve virá. Pai, à medida em que o dia se aproxima, que esse seja o desejo da Tua igreja, congregar, que nós nos reunamos cada dia mais, cada vez mais, e não em atos de religiosidade, não em atos de extremismo, mas como aqueles que estão respondendo comportamentos requeridos dos filhos que foram redimidos pelo Senhor. Ajuda-nos, Pai. Retira de nós a cegueira, retira de nós o conforto, retira de nós tudo aquilo que nos priva de viver a vida plena que o Senhor deseja, a vida com a igreja do Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, e que a Tua palavra ela desça ao mais profundo do nosso coração, arrancando as raízes da pecaminosidade, nos limpando, purificando como a igreja gloriosa do Senhor. E sejamos enviados, Senhor, para viver igreja.
e para anunciar as boas novas de Cristo, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe.